A gente normalizou o cansaço, a gente normalizou a rotina produtiva, que a gente tem que ser guerreiro, que a gente tem que acordar às 5 da manhã, correr para lá e para cá e chegar em casa tarde da noite e fazer a mesma coisa no dia seguinte, não ter dia de folga. A gente normalizou tanta coisa que não tem nexo, assim, sabe? E hoje em dia eu paro e penso, meu, o que eu tava com a cabeça, sabe? Então esse vídeo aqui ele vai falar muito sobre burnout, sobre crise de ansiedade, sobre vários tipos de gatilhos que pode ser que você se identifique, mas eu também quero falar de um modo mais espiritual, de um modo mais com propósito. Eu não quero só aqui dizer, olha, o quadro clínico é esse. Não, eu quero compartilhar uma história com profundidade. Então esse vídeo vai ficar longo, eu sei que ele vai ficar longo porque é uma história longa. Então se você tiver interesse, se você achar que você se identifica com a minha história, ou se você sente que na sua rotina aí você está também atolado de trabalho, de preocupação, que a rotina te consumiu demais, assim, e você não vê saída, fica aqui comigo. Você sente que você anda mais estressado do que o normal? Você sente que talvez as suas emoções não estejam tão reguladas? Pode ser que você esteja ou estourando com facilidade, ou então você esteja mais apático, sem muita vontade ou reação. Talvez você esteja sem vontade de fazer coisas que te animam, ou que costumavam te animar, e você sente que você não está mais afim de fazê-las. Você sente que a sua vida é só trabalho e que você não tem mais uma parte de você nesse meio todo. Você sente que você foi consumido pela rotina. Você sente que você queria fazer diferente, mas não sabe como. Eu sempre fui muito workaholic, né? Eu sempre fui muito de trabalhar, de correr atrás e tudo mais. E eu tinha, assim, esse negócio de que eu tenho que correr e acontecer e tudo mais, e conquistar. Eu me lembro, ano passado, estava muito corrida no trabalho, e época de Natal é muito, muito trabalho, né? Então, eu estava no trabalho, eu lembro que eu saí tão correndo do trabalho, porque eu só queria entrar no táxi e ir embora, porque eu tinha que pegar um táxi, porque eu trabalho de madrugada, né? E eu não conseguia ir de ônibus, enfim. E eu peguei o táxi, e eu lembro que nesse táxi eu comecei a passar muito mal. E era um caminho longo do trabalho até minha casa, o que não ajudava, então eu tinha que ficar mais ou menos 1 hora nesse táxi. E eu lembro que eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a sentir muita falta de ar, e parecia que o caminho era interminável, parecia que não tinha fim, parecia que eu só queria sair dali, que eu queria deitar, que eu precisava dormir. Eu sentia um cansaço muito grande, mas não era um cansaço só físico, era um cansaço mental, era um cansaço de exaustão, era um cansaço de... como se eu não tivesse mais vitalidade, como se eu não tivesse nada pra mim mesma, assim, como se não tivesse sobrado 1% para que eu fosse embora pra casa, sabe? A sensação que eu tinha era que realmente eu ia ter um piripaque. Eu sentia que se eu pensasse demais, eu chorava. Ou se eu não pensasse, eu chorava, e eu sentia que eu estava chorando o tempo inteiro, e aí era isso que eu vivia, assim. Era muito, muito ruim, muito desgastante. E se eu paro para pensar um pouquinho hoje, eu me lembro até agora do sentimento que eu tive, sabe? Era um sentimento muito péssimo, assim. É como se você não tivesse saído daquilo, como se aquilo fosse sua vida. Você sabe que não tá legal, você sabe que não é bom, que não te faz bem, mas você não tem ideia de como mudar. E você fala, putz, o que eu vou fazer? Sabe, assim, eu não sei como resolver isso, eu não sei como sair dessa situação, ao mesmo tempo eu odeio isso que eu me coloquei, e aí você se culpa porque você se colocou nessa situação. Então, assim, é muito ruim. E eu lembro que no táxi eu tava me sentindo tão mal que eu queria só abrir a porta e sair. Eu não podia sair porque eu não tinha chego na minha casa ainda. Mas ao mesmo tempo veio aquele sentimento de falta de ar, palpitação, muita ânsia, minha visão começou a ficar turva. E eu lembro que eu falei pro taxista, tem como você parar, por favor? E eu falei pra ele, para, abri a porta e passei mal, assim, foi um vômito, né, que eu tive, assim. E junto com aquele vômito, eu lembro que eu pensei, gente, o que tá acontecendo? Porque eu não sou de ficar doente, assim, eu não sou uma pessoa que fica doente com facilidade. E quando saiu de mim, eu pensei, isso não tá normal. Ali foi o primeiro sinal. Foi o primeiro sinal que eu tive que a vida que eu tava levando não tava me fazendo bem. E eu tava enfrentando as consequências. E foi ali que eu comecei a olhar para dentro, para entender o que tinha acontecido, por que eu me coloquei naquela situação, e não tinha saída. Eu sentia que eu estava numa roda, girando o tempo inteiro, fazendo as mesmas coisas, esperando coisas diferentes, e eu não fazia, porque assim, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como sair daquela roda, eu não sabia como... eu não via a luz no fim do túnel. Eu pensava que eu tinha que trabalhar demais porque eu tinha que me bancar financeiramente, eu pensava que se eu tirasse um pouco o pé, eu fosse perder oportunidades. Eu pensava tanta coisa, e eu me joguei na rotina de cabeça. Só que eu me joguei tanto a ponto de não ter 1% para mim. E hoje em dia, não que eu me culpe, mas eu olho para trás e eu falo, cara, isso não é legal, isso não é bom, isso não foi benéfico para mim, a não ser o fato de ter aprendido, assim, sabe? Porque hoje eu decidi ser diferente, né? Mas ao mesmo tempo é isso, quando você faz alguma coisa que te deixa para baixo, quando você faz alguma coisa que
te tira da sua essência, assim, sabe? Que te deixa muito cabisbaixo mesmo, sem vontade. E isso não é normal, assim, porque assim, eu mudei tanto nesses últimos meses pra cá, que eu só fico pensando assim, como que eu podia pensar desse jeito, sabe? Assim, a minha cabeça simplesmente deu um clique. Eu quero que esse clique também vá pra você. Eu acho mesmo, gente, que em relação ao burnout, muita gente pode falar, meu trabalho é tóxico. E eu não tô aqui dizendo que o seu trabalho não seja, tá? Eu acredito, se você diz, eu acredito. A questão é, às vezes, não adianta você mudar de trabalho ou você mudar de profissão, porque eu fiz isso. Então, eu tenho passado por vários tipos de trabalho em diferentes segmentos por algum tempo, e eu percebi que não importava o que eu fizesse, eu tinha uma relação adoecida, um olhar adoecido para a relação de trabalho. E hoje, de fora, eu percebo isso. Então não importa se eu fosse fazer um tipo de trabalho X ou se eu fosse ser outro tipo de trabalho, se eu mudasse de empresa, não ia mudar, porque eu tinha essa visão adoecida de que eu tinha que dar tudo de mim ou não ia ter nenhum progresso e aí não sobrava nada para mim. E na minha concepção espiritual, filosófica, pensando sobre isso, eu acredito que o burnout ele seja falta de si, falta de propósito, falta de alma, falta de vontade, falta de tempo livre, falta de hobby, falta de você. O que você gosta de fazer? Você tem que preencher um tempo na sua agenda para isso. Pode ser que seja segunda, terça, sei lá. Eu geralmente folgo durante a semana agora, né? Mas você tem que achar o seu tempo. Não importa, pode ser domingo, pode ser um dia na semana, pode ser 2, mas você tem que achar um tempo para você. E não ser produtivo. A gente tem que viver o ócio também, porque a criatividade ela vem no ócio. E se você está sempre correndo em busca da nova meta e tudo mais, e o que eu vou fazer, como eu vou desenvolver, você não tem tempo de ser criativo, sabe assim? E eu falo por mim, eu estava correndo numa loucura, e eu entendi que assim, quando eu conquistei o que eu estava correndo para conquistar, eu desisti, porque eu não queria. Então eu estava correndo para alguma coisa, sem tempo para mim, sendo que depois eu nem queria no fim das contas. Então assim, para pensar, olha que loucura. E hoje eu olho para isso e eu falo, não tem sentido nenhum. Cheguei a ter essas crises de ansiedade mais de uma vez. Eu cheguei a chegar em casa e vomitar mais de uma vez. Eu cheguei a ter muita perda de cabelo. Gente, veja minhas fotos antigas aí no Instagram, se vocês quiserem. Eu tinha muito mais cabelo, uma coisa assim surreal. E eu perdi muito cabelo de estresse. Eu me sentia constantemente estressada, eu me sentia constantemente sobrecarregada. E eu entendi que era esse olhar que eu tinha para a vida, sabe assim? Não era uma coisa que, é o trabalho X ou aquilo. Não, era eu estava estressada, constantemente estressada, até quando eu estava de folga. Porque eu acostumei a viver nessa loucura do estresse, sobre estresse, 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 e você não vê saída, e você cria como se fosse uma personalidade que você nem sabe que você tem, que você fica só estressado, só reclamando e tal, e fica cada vez pior. E eu senti muito isso, né, na minha vida. Então, se você sente isso na sua, eu acho que talvez seja o momento de parar e analisar. Quais são os hábitos que você tem feito? Sabe, quais são as escolhas que você tem feito? O que as suas escolhas têm te dado? Quais são os sinais que o seu corpo está te dando? Porque o nosso corpo, ele dá sinais, gente. Ele dá sinais. A minha pele ficou extremamente ruim quando eu estava nesse processo de trabalhar sem parar. A minha pele ficou muito cheia de marcas, cheia de espinha, com um grosseirão que eu nem sabia do que era. Então eu tive sinais na pele, eu tive fadiga extrema, eu tive um cansaço surreal, eu tive falta de ar, eu tive taquicardia. Então eu sentia que quando eu respirava, eu não sei explicar, meu peito parecia que estava doendo demais, assim, sabe? Eu achava que podia ser uma coisa no meu coração. E era ansiedade, assim, sabe? Então, assim, a ansiedade realmente é uma coisa que vai te consumir se você deixar. E a gente não pode deixar, a gente tem que ir atrás de cortar esse ciclo aí, a gente tem que começar a colocar prioridades, o que é realmente importante, sabe? O que eu tinha também muito, quando eu estava no ápice ali do trabalho, era a falta de clareza no raciocínio. Então eu tinha muita falta de clareza no raciocínio, quer dizer o quê? É como se eu não conseguisse pensar coisas básicas. Vamos supor, você pagou essa conta? Eu falava, calma, só um minuto. Eu não conseguia pensar e raciocinar se eu tinha pago a conta ou não, qual era a conta que eu tinha pago. Então eu não conseguia ter clareza do que eu estava fazendo, estava vivendo realmente no automático. E isso é muito ruim, porque sobrecarrega, a nossa cabeça fica pesada, a gente sente que, tipo assim, cara, não tem saída. E eu tô aqui para dizer que tem, tá, gente? Eu tô aqui para dizer que tem, eu tô aqui para dizer que a gente deve sim buscar o melhor, a gente tem que conquistar bens materiais, mas eles não são tudo. Eu, por exemplo, abri mão de um salário muito alto. Muito alto não, né? Mas assim, um salário bom. Porque eu não estava feliz com essa rotina e não importasse o dinheiro que eu recebesse, não pagaria. Porque eu entendi, e agora, depois de 12 anos trabalhando freneticamente, sem parar,
Eu entendi que eu preciso de tempo para mim. Eu preciso me conectar comigo mesma, eu preciso me conectar com a minha essência, eu preciso me conectar com o que traz o belo na minha vida, com o que traz a minha vontade de fazer as coisas, a minha criatividade. Então, assim, eu decidi estar mais ao ar livre, por exemplo. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês aqui fora da minha casa, porque eu tô com essa vontade, assim, mais, sabe? De sentar no chão, de ouvir os pássaros, e é coisa que a gente não valoriza. Então, assim, a minha dica pra você é, de alguém que passou por isso, cara, começa a definir algumas coisas. O que é importante pra você, sabe? Porque, assim, o trabalho é importante, sem dúvida. Mas você vai se matar de trabalhar e nunca vai ser suficiente. Então, assim, eu sinceramente nunca achei que eu fosse dizer isso. Porque eu sempre fui muito de trabalho, 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 trabalho. Então, assim, eu tô me redescobrindo nesse processo e tô compartilhando aqui no YouTube, né? Por isso que eu criei esse canal, na verdade, que eu quero realmente entender qual que é a minha essência, o que eu gosto de fazer, quais são os meus hobbies. Porque eu não tinha nada de mim, eu não tinha nada pessoal. Eu não fazia nada no meu tempo livre porque eu tava muito cansada. Então, eu defini alguns dias que eu vou trabalhar menos, por exemplo. Eu quero que vocês façam isso também, caso vocês possam. Não normalize a rotina que te adoece, porque não é normal, tá? Não é porque todo mundo tá fazendo que é normal, sabe assim? Não é porque todo mundo tá ansioso hoje em dia que é normal. Não é porque todo mundo tá vivendo no limite que é normal. E, às vezes, priorizar algumas coisas como saúde mental, inclusive façam terapia. Eu tenho feito terapia uma vez por semana religiosamente, não paro e indico para todo mundo que puder. Eu sei que é um custo alto, mas tenta achar alguma coisa social, se você não tiver condição, ou então, sei lá, ver uma psicóloga que não seja tão caro, que cobre online e tudo mais, porque eu sinto que sim, é um investimento no nosso autoconhecimento, e a gente, talvez, sem terapia, não teria entendido isso, né? Então, assim, procure ajuda, sabe? Mas comece a tomar decisões que estejam mais alinhadas com o seu propósito de vida, com o que você tem vontade de fazer, com o que te anima, com o que faz seu coração bater, sabe assim? Porque trabalhar por trabalhar, gente, não compensa, sabe assim? Não compensa. E eu precisei vir para a Europa, eu precisei mudar de país para entender que se a gente não muda a nossa relação e a nossa relação, se a gente não muda a nossa relação, o nosso olhar adoecido pro trabalho, não importa que a gente mude de país, se a gente mudar de cidade, as coisas não vão mudar. Então, se você mudar de trabalho, mas não mudar a sua relação com você mesmo, não se priorizar, sabe, se deixar em segundo plano, se você não mudar esse olhar, as coisas não vão mudar na sua vida. Então eu acho que começa assim de dentro, em impor limites, coisas que a gente tem muita dificuldade, eu também tenho, mas estou aprendendo a fazer. Dizer não quando você quer dizer não, sabe assim? Pode trabalhar amanhã? Não, não posso, eu sinto muito, procura outra pessoa, sabe assim? Impor limites, sabe? Dizer não quando você quer dizer não, procurar o seu propósito, ver o que está alinhado com o que você tem vontade de fazer, o que te dá animação, energia, sabe? O que te acende aí por dentro. Eu acho que a gente tem que procurar respostas, a gente não está aqui para viver no automático, a gente não está aqui para viver nessa bola de neve que te consome o tempo todo. A gente realmente está aqui para aprender alguma coisa, não é? E óbvio que a gente tem que pagar contas e a gente tem responsabilidades, eu sei muito bem como é isso, meu custo de vida aqui também é alto, então assim, óbvio que tudo conta, mas tente se priorizar, tente trabalhar um pouco menos, mesmo que isso comece com um passinho. Se isso começar com um passo pequeno, do tipo, vou falar não para isso específico, não vou fazer tudo o que me pedem, eu sinto que você vai se melhorar e aos poucos você vai criando esse hábito de começar a se impor, sabe? Porque não é normal que não sobre nada de si para você, sabe assim? Então, tente fazer isso. O que mais eu queria compartilhar aqui? E assim, se você sente que você tá com esses sinais de burnout, se você sente que você tá sobrecarregado, se você sente que você tá no limite, eu realmente sentia que eu ia ter um piripaque, era essa sensação. Mas óbvio que não foi do nada, gente, não foi assim, um dia eu acordei e eu estava assim. Foi decisão após decisão, anos após anos, decisões erradas, né, que me levaram a isso. E aí eu cheguei nesse ápice que foi ter crise de ansiedade com frequência, que era como se o mundo fosse acabar, falta de ar, depressão, querendo ou não, eu estava muito para baixo, num momento que assim, eu achava que minha vida inteira estava errada. Eu achava que estava tudo errado e eu não conseguia entender que era isso, especificamente, que se eu melhorasse isso, eu melhoraria tudo à minha volta. Porque se eu estiver feliz e animada e criativa e bem comigo mesma, a gente consegue realizar tudo, gente. A gente vai atrás, mas se a gente está muito assim para baixo, a gente não vê saída. E o fato de não ver saída é o que mais desanima. O fato de não ver saída é o que mais te desanima. Porque você sente que, putz, eu tô preso nesse abismo e eu não sei o que fazer para melhorar, eu não sei. E assim, hoje em dia virou normal. Hoje em dia isso é super normal. As pessoas acham bonito falar que trabalham de segunda a segunda, que
que responde celular em casa, que tá tudo bem. Não, gente, eu não quero isso pra mim, não. Eu decidi que eu não quero isso pra mim, não. Há mais alguém aí comigo? Porque, sabe, não me fez bem, não. Eu tô rindo de nervoso aqui, gente, sinceramente, assim, sabe? O recado aqui, gente, pra finalizar esse vídeo, é basicamente analise os sinais. Perceba, olhe pra você. Nem que seja num dia de folga, olhe pra você. Como que você tem se sentido? O que tá te deixando pra baixo? Quais são os sinais que seu corpo tá te dando? Então, assim, é mancha, é falta de ar, é perda de apetite, ou é apetite descompensado que você tem comido muito. Enfim, olhe para o seu corpo e observe os sinais. O que não está legal? Comece a se cuidar, comece a se olhar, porque quando você se olha, você quer resolver, porque não é legal a gente se deixar para lá. E aí você cria esse hábito de resolver e você vai cavando e saindo desse buraco aí que você sente que tá, porque eu também já tive e eu sei como é ruim. É muito ruim, mas tem sim saída, sabe? É um passinho por vez, um limite que você vai impondo por vez. Passinho de formiga, mas que dá certo, sabe? Esse foi o meu cenário de hoje, gente. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês curtem essa vibe mais bate-papo, deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo, obrigada!